Jesus, amados e amadas que estão, nos ouvindo no áudio, respostas para as suas perguntas, amém? Vamos estar dando continuidade aos áudios, sobre a maravilhosa vida de Deus, aleluia! Vamos estar começando com uma leitura de reflexão para o começo, o início deste áudio, amém? Que se encontra em Romanos 3:10. Este estudo relata sobre nós estamos estudando sobre o livro de Romanos, tá bom, irmãos? Romanos, tudo sobre a literatura do livro romano, amém? Irmão, qual que é a necessidade universal da salvação em Cristo? Você sabe? Você que estiver neste momento, abre Romanos 3:10 para lermos o nosso versículo de reflexão, amém? Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. O pecado manchou toda a raça humana, e somente o sangue de Cristo é suficiente para purificá-lo, A leitura diária eu vou estar relatando, irmão, no áudio mesmo, tá? Você que tiver aí com a tua mão na Bíblia, ou com a caneta nas mãos, esteja anotando os versículos aqui citados, Você, na segunda-feira, pode estar lendo, em Romanos 3:9, todos os homens, depois da queda, estão debaixo do pecado, Na terça-feira, você pode estar estudando ali no Romanos 3:10, que não há nenhum justo, sobre a face da terra, judeu ou gentil. Na quarta-feira, Romanos 3:23, todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Na quinta-feira, Romanos 3:20, nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Na sexta-feira, Romanos 6:23, o castigo ou o salário para o pecado é a morte, Sábado, Romanos 3:24, somos justificados somente pela graça e redenção de Jesus Cristo, Vamos estar dando início, irmão, na leitura bíblica, que se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao 27. E depois Romanos capítulo 2, versículo 1, o versículo 1 e depois versículo 17 ao 21, amém? Romanos 1:18 diz assim. Romanos 1, versículo 18 ao 27 diz assim. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer neles se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas invisíveis, Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, inexcusáveis, amém? Pois ali eles mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram a servir mais a criatura do que o Criador, que é bendito e eternamente, amém? Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário, à natureza. É semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro, Aqui em Romanos capítulo 2, versículo 1 e depois do versículo capítulo 2, versículo 17 ao 21, tá bom? Portanto, és inexcusável quando julgas o homem quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo, naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, fazes o mesmo. Eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a tua vontade e provas as coisas excelentes, sendo instruídos por lei, e confias que és guiado dos cegos, que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre das crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? O que é? Nessa lição de hoje, irmãos, teremos oportunidade, de compreender que o pecado, em sua universalidade, atingiu os gentios, os judeus e toda a raça humana, Todos aqui ficamos debaixo do impiedoso jugo do pecado.
A necessidade de uma salvação universal na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo é um tema, né, bastante claro na argumentação do apóstolo Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a 3:20, né? Paulo ali nos mostra em Romanos que tanto os pagãos que estavam nas trevas do pecado, quanto os judeus que se orgulhavam de possuir a lei divina, entregue a Moisés no Monte de Sinai, estão sob o domínio do pecado, né? Veremos nesta lição, irmão, que somente a revelação da justiça de Deus em Cristo Jesus é suficiente para salvar tanto os judeus quanto os gentios, né? A necessidade da salvação dos gentios. Essa necessidade se encontra em Romanos capítulo 1, versículo 18 ao versículo 32. Você que está com a tua Bíblia, irmão, vamos estar abrindo, amém? A rejeição, né? Ao dar início à sua argumentação em Romanos ali, o apóstolo tem em mente a triste, né, situação na qual se encontra o mundo gentílico. Esse estado de insensibilidade, né, frente ali à realidade das coisas, né, espirituais, foi proporcionado pela ignorância na qual eles viviam, né? O pecado os havia lançado para longe de Deus. Quanto mais distante do Criador, mais o pecado manifesta em seus tentáculos e ganha força. Essa atitude de rebelião contra Deus, ele culmina na idolatria, ou seja, né, coloca a criatura em lugar do Criador, né? O homem, com suas paixões e com suficiências, e não Deus, se torna o centro da existência, né? E mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, né? E de répteis, né?